E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar, o capítulo 11, começar, na verdade, a trabalhar o capítulo 11, tá? A Itália fascista e a União Soviética stalinista, né? Então, a gente está se aproximando aqui do que eu chamo, do filé da matéria, Do assunto, dos assuntos, na verdade, que mais chamam a atenção dos alunos, de uma forma geral, que tem mais interesse, dos alunos do nono ano na matéria de história, que é justamente a dinâmica que vai levar à Segunda Guerra Mundial, né? Então nós estamos nos aproximando desse conteúdo, né? E é importante a gente aproximar, desse conteúdo e é importante também que vocês perguntem, e questionem para poder ter uma dinâmica interessante de aula, tá? Então, nesse capítulo, nós vamos trabalhar a ascensão do fascismo na Itália, do stalinismo na União Soviética. Mas, antes de tudo, nós vamos fazer uma análise, da crise do pós-Primeira Guerra Mundial e como essa crise ela facilitou, ela proporcionou a ascensão dos regimes totalitários. Então, nós vamos falar um pouco sobre totalitarismo também nessas aulas próximas aí. Então, peço para vocês atenção, É um assunto técnico, um assunto que requer um certo conhecimento técnico e que, se você bobear, você vai se perder. Então, fiquem atentos, bora para o conteúdo. Vamos lá. Bom, qual que é o cenário, da Europa nesse período do pós-Primeira Guerra Mundial, na década de 20 e na década de 1930, foi também conhecido como entreguerras, É uma realidade muito diferente daquela do início do século XX, da chamada Belle Époque. A gente já estudou a Belle Époque, eu expliquei para vocês que é um momento de euforia, onde as pessoas estavam ali, entusiasmadas com os avanços tecnológicos, com o crescimento econômico, Então, esse período da pós-Primeira Guerra Mundial é aquela fase da ressaca, aonde os europeus perceberam que todo aquele desenvolvimento tecnológico, todo aquele conhecimento, aquelas inovações, na verdade elas foram usadas de uma forma muito ruim para a guerra, provocando milhares de mortes, uma destruição imensurável, Até então, nunca na história da humanidade a gente não tem nada para se comparar ao poder destrutivo da Primeira Guerra Mundial. Então você tem aí as cicatrizes desse conflito, E não só as cicatrizes no sentido da perda humana, destruição das estruturas, mas psicológicas, Muitos ex-combatentes estão voltando para suas casas depois de longos anos de serviço no fronte, Tendo ali contato com aquela situação de violência constante. Então você vai perceber que é um momento muito difícil para a Europa, é um momento de recuperação, onde a Europa vai tentar recuperar sua economia, recuperar sua infraestrutura, tá? Então é uma fase marcada pela crise e pela desconfiança. Desconfiança de quê, professor? De certa forma, a sociedade, que emergiu aí após a Primeira Guerra Mundial, ela estava descrente da possibilidade das chamadas democracias liberais, as democracias que haviam sido construídas, desde o século XIX, na Europa principalmente, de que esses regimes políticos eles teriam a força necessária para reerguer as nações que estavam arrasadas e destruídas pelo conflito. E logo depois você vem a crise de 29, que agrava ainda mais essa situação. Então havia uma certa descrença, uma desconfiança de que esses regimes democráticos teriam essa força necessária para retomar o crescimento da Europa, E aí isso cria a lacuna, o espaço para que as ideologias totalitárias elas se estabeleçam, Então é muito importante você entender isso. O totalitarismo, o
que é o fascismo, né, o nazismo, principalmente na Itália e na Alemanha, eles só conseguiram se estabelecer por causa da crise. O nazismo e o fascismo, ele se alimenta da crise, né? Ele precisa desse ambiente de caos para legitimar o discurso de salvação, né, de salvador da pátria, que esses líderes vão assumir nas décadas seguintes. Tudo bem? Vamos lá. Bom, se a situação estava ruim, pior, né? A situação estava muito pior para as nações que haviam sido derrotadas, né? As nações que estavam sendo punidas pelo Tratado de Versalhes, principalmente a Alemanha, né? Então, esse sentimento de punição gerava aquele clima de revanche, que vai ser alimentado, né, ao longo da década de 20, da década de 30, para chegar na Segunda Guerra Mundial. Por isso que a gente fala dentro da história que, na verdade, a Segunda Guerra Mundial nada mais é do que a continuação da Primeira. A gente vai discutir isso mais adiante. Os Estados Unidos, né, que haviam se destacado como uma potência emergente após a Primeira Guerra Mundial, mais uma vez adotou o isolacionismo, né, tendo em vista que nas discussões lá, né, dos acertos de paz, a proposta americana ela não foi levada em consideração. Então os Estados Unidos mergulhou no seu isolacionismo, né, cuidando ali de seus próprios interesses. No leste, um movimento importante foi a Revolução Comunista na Rússia, em 1917, tornando a Rússia e posteriormente a União Soviética no primeiro estado onde o socialismo, de fato, ele conseguiu se materializar de uma forma bem sucedida. E bem sucedida, né, obviamente, para aquele momento, né, não a longo prazo, até porque a União Soviética vai entrar em colapso na década de 1990. Mas cria-se o mau exemplo a ser seguido. Então, num ambiente de crise, onde as pessoas estão desesperadas, desempregadas, né, passando necessidades, e aí você tem um Estado socialista, né, que combate essa ideia de desigualdade social, de pobreza, enfim, isso acaba criando, né, uma afinidade das pessoas com esse tipo de modelo de ideia. Só que para a burguesia liberal da Europa, né, para o capitalismo, o socialismo é um inimigo natural, né? Então, obviamente, você vai ver a reação dessas burguesias na Europa ocidental, né, para impedir esse avanço do socialismo, apoiando, né, esses regimes ditos totalitários, né? Vamos lá. Bom, então foi nesse ambiente de crise do pós-guerra, crise econômica, crise política, descrença nas democracias, avanço do socialismo, né, que as ideologias totalitárias elas encontraram, né, o terreno fértil propício para se desenvolverem e se consolidar. Beleza? Então é bem claro que a gente identifique isso. Bom, como se não bastasse todo esse cenário de caos, no final da década de 20 nós temos a crise de 29, a Grande Depressão. Se a coisa estava ruim, ela piorou ainda mais, né? E aí o terreno fértil foi ficando cada vez mais fértil, né? Para que essas ideias totalitárias elas florescessem e ganhassem espaço. Então, os líderes carismáticos, eu vou falar das características do Estado totalitário daqui a pouco, né? Mas uma de suas características principais é a ideia do líder carismático, aquele sujeito que se apresenta como o salvador da pátria, né? Que tem uma moral, que tem uma ética pessoal, entre aspas, né? Que permite resgatar essa grandeza, resgatar a verdadeira pátria, né? Reconstruir o Estado, reconstruir a sociedade dentro das premissas de ordem, né? Enfim. Então, Mussolini e Hitler, né? Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, vão usar muito disso, desses discursos ultranacionalistas, patriotas, né? Para acusar, né, de que a ruína, naquele momento, no caso da Alemanha, os judeus especificamente, né? Mas você tem também o direcionamento contra o anticomunismo. Então, é necessário achar um culpado, é necessário achar alguém responsável pela crise, né? E
apontar um caminho a ser seguido. Então, onde você tem um momento de total convulsão social, onde as pessoas estão descrentes, onde as pessoas estão sem perspectivas, desapontadas com o regime político, surge um sujeito que fala: eu sou o cara que vou reorganizar isso. Eu sou o cara que vai combater aquilo que está errado. E é importante apontar o dedo para aquilo que está errado, né? Nesse sentido dessa retórica totalitária, né? Eu estou falando algumas coisas aqui, eu quero que você pense também um pouco da realidade do nosso país recente. E aí você comece a observar certos aspectos que eu acho importante. A história é isso, né? A gente olhar o passado, mas para tentar observar problemas do presente. Dá uma olhada, pensa um pouco na atual situação nossa, para você ver como algumas práticas aqui que eu vou explicar para vocês, elas estão se manifestando infelizmente hoje, né? Então você tinha a necessidade de um novo modelo de organização social, de um novo modelo de Estado, porque aquele modelo da democracia liberal, né, ele havia fracassado, ele não conseguiria mais responder, né, tirar o país dessa crise. E aí emerge o tal do totalitarismo, dos regimes totalitários. É importante dizer e frisar que o totalitarismo é uma ideologia que se manifesta tanto no campo da direita como no campo da esquerda. Professor, eu sei que ultimamente tem muita discussão sobre isso, o que é de direita, o que é de esquerda. Eu vou rapidamente explicar isso para vocês. Essa origem, fulano é politicamente de direita, o fulano é politicamente de esquerda, essa ideia ela surgiu lá na Revolução Francesa, né? Um processo histórico onde você tinha dois grupos, os jacobinos, né, que defendiam, vamos dizer assim, as causas populares, né, da classe trabalhadora francesa, e os girondinos, que representavam a burguesia, os interesses da burguesia da França. Os jacobinos, eles sentavam ao lado esquerdo da Assembleia Francesa, os girondinos do lado direito. Então, com o passar do tempo, aquele que defende, né, os interesses do mercado, do liberalismo econômico e da burguesia, alinha-se com as ideologias de direita. Aqueles que assumem um posicionamento mais radical em defesa dos valores dos trabalhadores, né, da classe operária, das camadas populares, alinha-se a que a gente chama de esquerda, né? Ideologias de esquerda. Então essa é a origem tanto do campo da direita como do campo da esquerda. Por que eu estou explicando isso? Porque dentro do totalitarismo nós vamos ter manifestações à direita e à esquerda. Nós temos o totalitarismo de direita, de extrema direita, no caso o fascismo italiano e o nazismo alemão, e nós temos o totalitarismo de esquerda, que é o caso do stalinismo. Então você vai perceber que, apesar de ideologicamente inimigos, né, e em polos distintos, muitos aspectos da prática desses governos se aproximam. Então houve censura, perseguição política, culto à personalidade, discurso patriótico, nacionalista, tanto no stalinismo soviético como no fascismo e no nazismo na Europa Ocidental. Mas o que diferencia um dos dois? Porque o stalinismo soviético ele se enquadra dentro de uma perspectiva da ideologia socialista, que é uma ideologia de esquerda, né? Enquanto o nazifascismo ele se enquadra dentro de uma perspectiva burguesa de direita, tá? Então é só uma questão de organização metodológica e ideológica. O fascismo, os regimes totalitários, eles apresentam algumas características. No próximo vídeo a gente vai trabalhar essas características. Vamos continuar discutindo esses elementos. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima.